Amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 3. Semana passada nós estamos numa campanha onde nós vamos falar sobre vários assuntos importantíssimos à vida do cristão. E a semana passada nós falamos sobre a Escritura, sobre a necessidade que nós temos de buscarmos, de pleitearmos aquilo que Deus nos deu. E hoje você trouxe a sua Escritura, depois você vai poder selar, você vai poder escrever o seu nome, o seu sobrenome e trazer aqui à frente. Mas hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. Não tem como nós vivermos uma vida de sucesso sem o poder do Espírito Santo de Deus. Isso é algo que nós precisamos compreender e levar de uma maneira muito séria. E, contrariamente ao que algumas pessoas interpretam, nós precisamos aprender a conhecer qual é a função e o poder do Espírito Santo dentro dos nossos corações. Nós precisamos entender e compreender isso. Sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir chegar até o final. Amém? Todo mundo já pegou a Escritura? Amém? Vamos agora nos resumir a palavra, o poder da palavra. Todo mundo concentrado, não é? O temor do Senhor, né? Que é aquilo que é de mais importante. Mateus 3,13, abriu comigo? Amém? Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Diga glória a Deus. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho todo o meu prazer. Diga amém. O Senhor Jesus batizado por João Batista, um tanto reticente, por causa da situação que ele ocupava e diante do seu Cristo, diante do seu Mestre, recebe uma orientação do Senhor Jesus, então aceita aquele ato. Jesus é batizado e depois do batismo o céu se abre e desce uma pomba sobre o Senhor Jesus Cristo. Era o Espírito Santo de Deus. E ouve-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho nele todo o meu prazer. A única maneira de agradarmos a Deus, a única maneira de possuirmos aquilo que Deus tem para nós, é por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Não há meios de nós desenvolvermos uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que exala diante do Senhor aquilo que Ele busca, sem a ação do Espírito Santo de Deus. Ultimamente na igreja o Espírito Santo está de uma maneira muito drástica sendo ignorado. E o Espírito Santo é aquele que Jesus rogou ao Pai e que o Pai derramou sobre nós para que nós tivéssemos poder. O que é o poder do Espírito Santo na minha vida e na sua vida? É a habilidade e capacitação espiritual para vencermos no âmbito humano, no âmbito emocional e no âmbito espiritual. Sem o Espírito Santo, as aflições da vida sucumbem. Sem o Espírito Santo, o seu próprio coração te destrói. Sem o Espírito Santo, qualquer demônio vence qualquer cristão. Eu quero que você vá para João 7,37. O Senhor Jesus na festa, dizendo o seguinte, João capítulo 7,37. O Senhor Jesus falando sobre a vinda do Espírito Santo. E ele fala que é possível ter o Espírito Santo apenas por meio da fé. Diga, eu preciso ter fé em Jesus.
eu preciso crer em Jesus Cristo. E nós precisamos desse Espírito Santo de Deus em nossas vidas, em nossos corações. A palavra do Senhor diz em João 7,37, e no último dia, o dia da grande festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Hoje em dia, às vezes uma linguagem como essa fica um tanto complexa para você entender. Mas pense numa época sem torneira. Pense em uma época onde a necessidade da água, ou muito mais na época, por causa do calor da Palestina. Você acha que aqui é calor, na Palestina muito maior? E você imagina as pessoas tendo que atravessar, às vezes, quilômetros, andar situações difíceis, estradas difíceis para ir buscar água. Então, você aí pode começar a entender aquilo que Jesus Cristo queria que os homens entendessem. Que aquele que cresce nele, de dentro viria água. Ele seria uma fonte que saltasse para a eternidade, ou seja, ele não teria mais necessidades, ele não teria mais que enfrentar a vida, o mundo, a adversidade para responder, para saciar a sua necessidade. Nós somos seres humanos e somos dotados de necessidades. Temos necessidade de estarmos bem, necessidade de estarmos tranquilos, necessidade de estarmos livres, necessidade de vencermos a soma emocional que vem contra nós. E aí, aquele que não tem o Espírito, ele busca aqui, busca acolá, busca em qualquer outra situação. Mas quando eu tenho o Espírito Santo, eu não busco em lugar algum, eu não busco em ninguém, eu não busco em nada. Eu tenho em mim a fonte e essa fonte me abastece. Jesus estava explicando sobre aquilo que ele queria oferecer a todo aquele que exercesse nele uma fé. Esse que exercesse em Cristo uma fé, ele iria ter dentro dele a fonte que sanasse todas as necessidades. Diga glória a Deus. Diga, a fé traz o Espírito Santo. João capítulo 14. Jesus, conversando com os discípulos, faz uma promessa. E no dia de Pentecostes estavam todos reunidos concordemente no mesmo lugar. E ouviu-se um som de um vento veemente, impetuoso. E viu-se repartidos línguas de fogo sobre eles. Era o Espírito Santo que descia. E Jesus promete aqui em João capítulo 14. Ele diz assim no versículo de número 1. Do 15, vamos lá o 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Por isso que às vezes não tem como se obrigar ninguém a obedecer a Deus. A obediência vem por amor. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus promete o Espírito Santo, para que esteja conosco, discípulos, para sempre. Mas o ato primórdio é querermos o mandamento, guardarmos o mandamento, e então o Espírito Santo viria habitar em nós. Jesus diz: o mundo, versículo 17, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O quanto você tem do Espírito Santo? Jesus promete o Espírito Santo para que seja uma pessoa permanente e que exercesse algumas obras dentro do meu e do seu coração. Jesus envia o Espírito Santo para que nós tivéssemos poder, para que a nossa vida sobressaísse a vida de pessoas comuns. Ele disse: o mundo não pode recebê-lo,
mas vocês vão recebê-lo. O porquê nós recebemos o Espírito e as pessoas que estão no mundo não podem, diz o Senhor Jesus, recebê-lo. Agora, se nós, que nos foi dado o legado e o privilégio de recebermos o Espírito Santo, a questão é, se Paulo explica que o Espírito Santo é medidas que nós vamos agregando, conquistando, qual é a medida do Espírito que cada um de nós possuímos? A palavra do Senhor diz assim: enchei-vos do Espírito, estejais plenos e cheios do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Qual é a medida do Espírito Santo dentro de cada um de nós? Como é que se mede a medida do Espírito Santo? Por meio de falar em línguas estranhas, por meio de acontecimentos, episódios que acontecem em sua vida? Não. A medida do Espírito Santo se mede por meio das obras dele em nós. Você pode medir o quanto tem do Espírito, medindo as obras dele em sua vida. Diga amém. Efésios 3:20. Eu quero falar sobre a oração. Diga assim: quase todo mundo ora. Quase todo crente ora, não é verdade? Só que quem tem o Espírito Santo ora diferente. Imagina 2 carros iguaizinhos, só que um você arranca o motor. Eles são lindos, dá para você entrar, dá para você tomar um sorvete dentro, dá para você tirar foto e postar não sei aonde, mas a hora que você põe a chave e gira, só um dá partida. Essa é a diferença de quem tem o Espírito Santo. É isso que nós precisamos entender. Que o Espírito Santo não é algo à parte, não é algo que não faz parte da nossa vida. É alguém importantíssimo, é Deus em nós, é aquele que Cristo rogou ao Pai para que estivesse em nós e que nós tivéssemos poder e autoridade sobre circunstâncias humanas, emocionais e também espirituais. A diferença das pessoas que têm o Espírito Santo e as que não têm na oração é que aquelas que têm o Espírito Santo, quando oram, primeira coisa, ela acredita no que ora. Ela acredita que aquilo que ela pediu vai ser feito. Ela não ora aleatoriamente. Ela não ora de uma maneira evasiva, dizendo assim: ó, Senhor, o Senhor que sabe, o que o Senhor fizer está bom. Não. Ela ora respectivamente sobre um assunto, sobre uma determinada situação, e ela sabe esperar, ela sabe crer, ela sabe confiar naquilo que ela orou. A diferença de quem ora e tem o Espírito é gritante daquele que ora e não tem. O cristão, ele pode estar aflito, ele pode estar ansioso, ele pode estar preocupado, e quando ele ora, ele tem o Espírito, ele fica totalmente contrário. Ele fica seguro, ele fica ousado e ele fica confiante e cheio de paz. E a pessoa que ora e não tem o Espírito Santo, ela fica igual ou pior do que antes orou. A importância de nós cultivarmos a presença do Espírito Santo dentro dos nossos corações. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo... Paulo falava do amor de Cristo. É impossível nós recebermos o amor de Cristo, sermos testificados sem a ação do Espírito Santo. Eu quero falar nessa noite sobre esse poder sendo o poder testificador do Espírito Santo dentro dos nossos corações.
O Espírito Santo que intercede por você, o Espírito Santo que examina seu coração, o Espírito Santo que te ajuda nas suas fraquezas, o Espírito Santo que te conhece muito mais do que você, o Espírito Santo que traduz, que te ensina, o Espírito Santo que mobiliza o seu coração para que você ore acertadamente. Quando você tem o Espírito Santo, você acredita em Efésios 3:20, que Deus vai fazer tudo o que você pede, muito mais abundantemente. Porque quem te dá condições de esperar não é uma certeza vaga, não é um otimismo. Quem te dá certeza que você vai receber é o Deus que o Senhor Jesus Cristo rogou ao Pai e está dentro de nós. Conhecido como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, não diminuto ou menor porque está em terceiro lugar, mas porque a sua posição no projeto de Deus, Pai, Filho, Espírito, criação, redenção e santificação. Então o que nós precisamos entender e compreender, a necessidade de nós cultivarmos o Espírito Santo, a presença dEle, a unção dEle, porque quando você ora, você entra com ousadia diante do trono da graça, com inteira certeza de fé, sabendo que aquele que te ouve vai atender o que você pede. Diga amém. Agora, a oração feita sem o Espírito Santo levanta emoções, levanta interrogação, levanta sofrimento, levanta coisa do passado, levanta tristeza. Você já ouviu a oração de uma pessoa sem o Espírito Santo? Parece um chororô que não vai chegar em lugar nenhum. É uma lástima, é um lamento. É porque eu, é porque ele, é porque ele, é porque ela, é porque aquele que morreu, aquele que vive, aquele que fez. É só assim. Agora o Espírito Santo nos leva a orar. A palavra do Senhor diz assim que nós temos que aprender a orar. Tiago explica: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes os vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, quando é que vocês vão limpar a mão de vocês? Quando é que vocês vão tocar apenas do que é santo? Quando é que vocês vão agarrar? Quando vocês vão militar apenas do que é correto? Quando é que vocês vão deixar de estarem divididos em projetos divididos, em ações divididas? Porque se você crê, você crê. Você não se ocupa com a ociosidade, com a dúvida. Quando você confia em Deus, você confia. E quando Satanás lança sobre ti uma vaga incerteza, você rapidamente já é corrigido e testificado pelo Espírito Santo, dizendo: ficai na fé, segure a sua fé, permaneça na sua fé. O Espírito Santo nos habilita a confiarmos que o Deus que nós servimos, Ele vai fazer muito mais. Muito mais. Ele te dá certeza disso. Sua certeza não vem do lado de fora, sua certeza não vem de experiências que você viveu, a sua certeza vem da experiência do agora. É o Espírito que testifica com o nosso espírito: você é filho de Deus, e vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará àqueles que lhe pedirem. Você tem certeza, porque é o Senhor quem testifica. E ninguém te arreda, ninguém tira você da certeza, ninguém tira você da convicção. Diga amém. Romanos 8:26, vamos lá comigo. O Espírito Santo, Ele intercede por você, Ele examina seu coração, porque muitas vezes nós não sabemos o que vamos pedir, nós não sabemos nem pedir. Às vezes, quem sabe você pede algo que vai ser contra a sua vida, algo que vai ser destruição para você. A Bíblia diz assim em Romanos 8:26, e da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém,
Porque você fica perdido em meio às fraquezas, perdido em meio a tantas situações da sua alma. E ele diz assim: mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o gemido que não dá para explicar. Quem é que faz isso por você? Ninguém, meu irmão. Nenhum ser humano. Ninguém. Nem mesmo você, por mais envolvido, por mais apaixonado, por mais... você não consegue expressar. É Ele quem chega diante do Pai, intercedendo, examinando o seu coração, olhando para as suas fraquezas, entendendo que você não está pedindo corretamente. Não é daquela maneira que o Pai vai ouvir, não é daquele jeito que o Pai vai atender. Ele conhece o Pai. Paulo explicando aos coríntios que ninguém conhece o Pai senão o Espírito. Assim como o Espírito do homem conhece o homem, ninguém conhece o Pai senão o Espírito. Então é o Espírito Santo quem vai traduzir aquilo que você precisa, do jeito que Deus entende, do jeito que quebranta o coração de Deus. E às vezes você vê crente orando e recebendo, e ele acha que o mérito é dele. Não, é cada coisa impressionante, né? Você pediu, recebeu? O mérito é do seu amigo, a honra é do seu amigo. Esse Paracleto que está com você todos os dias, que te ouve, que te ajuda, que intercede por você, que está ao seu lado, que quando você não está comprometido, que quando você não está quebrantado, Ele está quebrando as suas diante de Deus. Que quando você está envolvido no pecado, Ele está tentando de alguma maneira promover um resgate para a sua vida. Como a parábola da figueira plantada na videira. O vinhator chega e diz assim: deixa mais um ano, até que eu esterque e regue, e se ela não der fruto, aí corta. O Espírito Santo é esse, que pede mais uma chance para Deus, que pede mais um ano para Deus, que pede mais uma maneira para Deus. Esse é o Espírito Santo. E nós achamos que ele pode ser algo secundário, que ele pode ser alguma coisa, algum poder, ou alguém que fique como estepe. Todas as orações que você fez, elas só quebrantaram o coração de Deus e puderam ser respondidas por causa dele, meu irmão. Elas foram feitas em nome de Jesus ao Pai. E o Espírito Santo estava ali. Ele estava ali. Não coloque o Espírito Santo para fora da sua vida. Não tem como. E a palavra do Senhor diz assim: Ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Eu mereço isso? Você merece isso? Não merecemos. Mas esse é o amigo fiel que nós temos. Quem sabe ele olha para aquele irmãozinho cobiçador que não pode ver uma mulher de costa, e você já está entendendo o que eu estou dizendo. E ele se entristece, ele diz assim: Pai, dá mais um ano, me dá mais uma chance. Esse é o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo. E a Bíblia diz assim no versículo de número 27. Aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Deus examina o seu coração e Ele sabe o que o Espírito Santo quer dizer, o que o Espírito Santo quer falar, o que o Espírito Santo está tentando transmitir para o Pai. Aí ele diz assim: e Ele é quem segundo Deus intercede pelos santos. Diga glória a Deus. Vá comigo rapidinho em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Não estou ouvindo as Bíblias folhearem, já acharam? Zacarias 4, 6. Como é que eu fico craque na Bíblia? Lendo a Bíblia. Não tem jeito de você ficar craque numa coisa sem exercício. Leia a Bíblia, aí você fica craque. Zacarias capítulo 4, versículo de número 6. E respondendo-me, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo:
não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Diga assim comigo: quem tem o Espírito Santo, acredita no poder do Espírito Santo. Às vezes você olha alguns cristãos fazendo por força, sendo violento, violência verbal, violência física, violência emocional, manipulando situações, fazendo com que as suas petições sejam respondidas à força. Mas quem tem o Espírito, crê no Espírito Santo. Ele aquieta o seu coração, ele aquieta a volúpia de sua alma, e ele crê no poder de Deus, e ele crê no Espírito Santo, que é o poder de Deus vigente em mim e em você. Nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo, diz o Senhor. Quem tem o Espírito Santo acredita que as suas orações irão subir por causa do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai traduzi-las para o Pai, para Deus, segundo aquilo que tem da maneira certa, e quem vai trazer de volta vai ser o Espírito Santo de Deus. Ele não faz uso da força, ele não faz uso da violência. Meu irmão, eu queria saber, nós vamos falar nesta noite apenas de 3 obras do Espírito, são inúmeras, mas eu estou falando da oração. Se você não tem o Espírito Santo, a sua oração não tem como ter efeito. Como é que você tem o Espírito? Porque você fala em línguas estranhas? Não. Por que é que você tem o Espírito Santo de Deus? Porque você ama o Senhor Jesus, e você crê no Senhor Jesus, e você quer o Senhor Jesus na sua vida, e Ele veio para glorificar o Filho, e Ele veio para ensinar, e Ele veio para repetir o que o Filho disse. E quanto mais você se aproxima do Senhor Jesus, mais você tem do Espírito Santo. Quanto mais você obedece o Senhor Jesus, mais você tem do Espírito Santo. Amém? Eu quero que você vá comigo em Isaías capítulo 14. Eu quero falar da ação do Espírito Santo na libertação. Irmãos, existem pessoas que infelizmente acham que são libertas porque elas foram batizadas nas águas, Isaías capítulo 14, ou elas são libertas porque falam em línguas estranhas, ou elas são libertas porque têm algum dom. A libertação é algo isolado de algumas situações que nós vivemos. Existem pessoas que falam em línguas estranhas e têm dons e adulteram, e traem, e cobiçam. Fazer uma mensagem teológica sobre isso daria muito trabalho e tempo. Mas só de uma maneira de cunho de aviso. A libertação é uma obra do Espírito Santo dentro das nossas vidas. E você só é livre a partir do momento em que você está disposto a descer de seu pedestal e encarar as verdades sobre você. O diabo é desesperado para que você tenha um pedestal particular. E ali ninguém te toca, e ali ninguém te arranha. Só existe libertação quando nós descemos deste pedestal e nós adquirimos um coração ensinável, uma mente para aprender e uma vida para praticar. Não há como o Espírito Santo nos libertar se nós nos fechamos para o conhecimento, nos fechamos para a verdade e achamos que estamos completos, e achamos que estamos terminados. Por quê? Porque eu e você somos uma fábrica de deficiência, uma fábrica de pecado, uma fábrica de concupiscência. É como um jardim abandonado, e sozinho ele vai produzindo ervas daninhas, abrolho e tudo mais. Nós somos assim. Se esse jardim não for cuidado, não for arrancado, não for zelado, vai nascer tudo de novo e pior.
com muito mais força, porque já recebeu o adubo para outra plantação, então vai nascer muito mais força. Por que que um crente fica sem libertação? Ele fica pior do que um ímpio, ele fica pior do que antes. Por quê? Porque ele foi adubado. Ele recebeu adubo, ele recebeu coisas do céu e ele fica pior. Quando o pecado começa a proliferar dentro dele, quando as coisas ruins começam a nascer, o estado dele fica pior do que antes. E a palavra do Senhor diz assim, que não há libertação sem humildade, não há libertação sem verdade, não há libertação sem reconhecimento. Isaías capítulo 14, versículo de número 12. Como caísse desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Versículo 17. Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que não abria a casa dos seus cativos. Você acha que é fácil Satanás soltar alguém? Você acha que Satanás realmente desistiu de você? Não. Quando se diz que os demônios creem e estremecem, eu acho que alguns demônios têm muito mais fé do que o crente, né? Ele tem uma fé, ele acredita tanto que ele vai conseguir te dar uma rasteira. Enquanto você fica aí desacreditando no poder de Deus, negligenciando a ação do Espírito, permitindo que esses grilhões cresçam, dando vazão a coisas que já está com prazo de validade vencido. Vencido. Você já recebeu unção, autoridade, oração, poder, palavra, para deixar de, vamos usar o exemplo da cobiça, para deixar de cobiçar. Mas ainda cobiça, porque é um fetiche, porque é uma coisa boa, que dá prazer à carne. E o diabo gosta dessas coisas. Ele gosta de pessoas que não levam a sério a libertação. Ele gosta de pessoas que não se abrem para o Espírito Santo libertá-las. O Espírito Santo diariamente, por meio da palavra pregada, ele vai mostrando para você, te dando direção, onde é que estão os seus grilhões, onde é que estão as suas cadeias, onde é que você se prende, onde é que Satanás vai fazer os laços. Ele vai trabalhando, convencendo, dando luz ao seu entendimento. Mas aí você fica, eu sou crente, eu tenho dom, eu sou isso, eu sou aquilo, perde a bênção, meu irmão. Perde a bênção. Perde a bênção. Tem muita gente que nasceu na igreja e vai morrer no inferno, eternamente. Muita gente. Por quê? Porque Jesus disse que os últimos serão bem melhores do que os primeiros. Tem muita gente que vai para o inferno que vai ter 40, 70 anos de banco. Por quê? Porque deixou de aprender, deixou de amar a verdade, deixou de se humilhar, fica torcendo a boca, torce para cá, torce para lá, torce... O Senhor Jesus diz, as prostitutas virão ao reino do Senhor e vão abrir os seus corações, e vão abandonar os seus pecados, e vão se entregar de todo. O Espírito Santo de Deus veio para nos convencer dos grilhões, das cadeias, e dizer, isso é pecado, isso é conivência, isso você está conformando. Ele vem falando, ele vem ensinando para que nós choremos as nossas misérias e digamos, Senhor, vem me libertar, eu quero essa verdade que o Senhor mostra para mim. Você quer conhecer a Deus? Primeiro deixa Deus conhecer, deixa Deus mostrar você para você. Você não vai conhecer Deus mais do que você se conhece. Deu para você entender? Eu quero conhecer Deus. Senhor, eu quero te conhecer. Você quer me conhecer? Então peraí. Eu preciso mostrar você para você. A partir do momento que você vai se conhecendo, você vai me conhecendo. Porque você vai olhando, analisando, se humilhando, entrando numa situação de compungir seu coração, e eu vou me deixando conhecer por ti. Satanás não abre com facilidade as cadeias e os grilhões.
Só tem um que é páreo para ele, diz o profeta Isaías. Quando o inimigo se levantar contra ti, o Espírito Santo arvorará contra ele a bandeira, e como rios de águas trará a vitória. Só o Espírito Santo vence dentro de você hábitos, costumes, grilhões, cadeias. Não adianta você se policiar, não adianta você se condicionar. Na primeira tentação, ou na segunda, ou na terceira, o seu condicionamento e policiamento vai para o ralo. Só o Espírito Santo, Ele te habilita, Ele te capacita a ficar livre dos grilhões e da concupiscência da alma. Diga amém. Capítulo 14, versículo de número 3. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier dar descanso do teu sofrimento, e do teu pavor e da tua dura servidão com que te fizeram servir. Paulo diz em Romanos que aquele que é vencido por algo ou alguém se torna escravo do que aquilo que é vencido. Versículo 4, então proferirás este provérbio contra o rei da Babilônia e dirás: como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada, já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Diga glória a Deus. Como é que nós podemos ficar livres dos pecados, das concupiscências, dos vícios da alma? Vá comigo em Isaías capítulo 10, versículo 27. O Espírito Santo nos dá libertação. É Ele quem nos ensina. É Ele quem compara. É Ele quem argumenta. É Ele quem te mostra e me mostra. Aqui é o que você pensa. Aqui é o que a palavra diz. Aí você fica compungido. Esse é o Espírito Santo. E a ausência do Espírito Santo na igreja me preocupa extremamente. Porque é impossível um pastor não lembrar-se da parábola das 10 virgens. Onde todas eram virgens e faziam parte da igreja. Mas 5 não tinham óleo suficiente. Tinham óleo, mas não para a espera. Mas não de sobra. Se você tem unção só para o gasto, você deve despertar. Porque você precisa sobejar na unção. O que está escrito em Isaías 10, 27... acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da pecado, iniquidade, vícios, crentes que não conseguem se libertar da prostituição na TV, na internet, no celular. Crentes que não conseguem se libertar de cigarro, de cobiça, de cervejas. Crentes que não conseguem se libertar de pecados. Crentes que não conseguem a libertação por falta do Espírito Santo. Choram seus pecados, lamentam sua sorte, mas não buscam o poder para serem livres do pecado. Um crente no pecado é um alvo fácil, muito fácil para ser derrubado. Você precisa olhar e vir, enxergar, entender, analisar. Qual é o teu pecado, meu irmão? Qual é o teu pecado? Língua, maledicência, cobiça, olho, sei lá, não sei, tantos. Qual é o seu pecado? E não vai cair na tolice de dizer que não tem nenhum, não é mesmo? Eu quero falar da terceira situação para nós terminarmos. Isaías 61. Eu quero falar sobre a libertação do domínio dos sentimentos. Isaías 61. Sabe, irmãos, é complicado o domínio que os sentimentos têm sobre a alma. É complicado. Porque o cristão, ele permite que o coração dele seja escravo e
Não é segredo para ninguém, o Senhor falando sobre o coração a Jeremias. E a palavra do Senhor diz que nós não seríamos dirigidos pelo nosso coração, nem por aquilo que nós sentimos, mas nós seríamos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Se sois guiados pelo Espírito, vocês vencerão a concupiscência e vencerão a obra da carne. O que você sente, na maioria das vezes, é destruição ou é engano. Você não pode acreditar no que você sente. Primeiro, que Deus não é sentimento. Segundo, que o amor que Deus dá não é sentimento, é dom. Terceiro, que Jesus não é sentimento, o Espírito Santo não é sentimento. E nós às vezes cremos muito mais no que sentimos do que em Deus, Jesus e Espírito Santo. Você não pode permitir que o seu coração seja o centro dos seus sentimentos. O Senhor Jesus tem que reinar e governar. O profeta Isaías diz que do aumento do principado de Cristo, a paz não falta. Quanto mais Jesus governar no seu coração, mais você vai ter paz. A palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Diga amém. Para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Jesus fala sobre o Espírito Santo nele. Você leu no começo: este é o meu filho amado, em que me dá prazer. Quais são os 3 prazeres que Deus tem nesta noite? Por meio de Cristo, por meio da ação do Espírito. Somente porque Jesus morreu na cruz é que podemos ter esse derramar do Espírito Santo. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo trabalhava isoladamente, mas por meio de Cristo nós podemos ter a ação do Espírito, a plenitude do Espírito. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, porque por causa do sangue dele, os meus filhos receberão o Espírito Santo, e eles poderão orar com poder, e eles poderão ser libertos, e eles vencerão o que sentem. Isso dá prazer para Deus. Dá prazer para Deus ver um filho dele orando e acreditando no que ora. Dá prazer para Deus ver um filho dele sendo liberto. Dá prazer para Deus ver um filho dele tendo uma fé maior do que aquilo que ele sente. E isso por meio do Espírito Santo. Jesus diz: eu recebi o Espírito e eu vim restaurar os contritos e abrir os presos. Pessoas que estão presas, como diz o texto, na tristeza, por meio de espírito de angústia. Diz assim no versículo 13: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê glória ao invés de cinza. Uma das virtudes do Espírito, qual é? Qual é a segunda? Vamos lá. Amor. Porque o fruto do Espírito Santo é amor. Você pulou um. Amor. Se o crente não sabe qual é o segundo fruto do Espírito, como é que ele vai ter? Explica para mim, meu irmão. Hã? Agora eu vou conversar comigo mesmo, tá? Ô pastora, se os crentes não sabem qual é o segundo, como é que eles vão ter? Não sei. Pois o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, temperança, fé, domínio próprio. Gozo. O que é gozo? É uma alegria inefável. É uma alegria misturada com prazer. É uma alegria misturada com exultação, com exaltação. Isso é gozo. O Espírito Santo recebeu uma ordem do Pai para nos dar gozo, uma alegria inefável. Aí os crentes têm alegria quando algo, quando alguém, quando alguma coisa. Isso não é do Espírito Santo, meu irmão.
Versículo 3, a ordenar acerca dos tristes. Um dia o Senhor Jesus chegou na sua vida e deu uma ordem. Você não pode nunca mais ser triste. Mas o que tem mais na igreja é gente triste. Gente triste, cansada, desmotivada, esmurecida. Ô irmão, por que você está cansado? Porque está chovendo. Ô irmão, por que você está desanimado? Porque está calor. Então só muda os rótulos, mas a questão é, o cansaço é terrível. Não, porque você está cansado? Porque eu estou com falta do Espírito Santo. Por que você está desanimado? Porque eu estou com falta do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo exulta. O Espírito Santo exalta Deus. Ele dá um gozo, um prazer inefável. Ele nos dá a condição de continuarmos. Ele nos dá vitória sobre o que sentimos. E sabe quando é que você vai sentir algo? E os que você sente não vai te dominar? Sem o Espírito Santo, nunca. Se você sentir tristeza, você vai ser triste. Se você sentir angústia, você vai ser angustiado. Se você sentir amargura, você vai ser amargurado. Sem o Espírito Santo, você é o que você sente. Mas com o Espírito Santo, você é o que Deus determinou para você ser. Cheio de paz, alegre, confiante, determinado, ousado. Porque os sentimentos, eles são variantes. E você vai ser, não com aquela variante. Aquele carro variante antigamente. É ou não é? Variante, meu irmão. Cada hora está de um jeito, cada hora está de uma maneira. Por quê? Falta do Espírito Santo de Deus. Que lhes dê glória ao invés de cinza. Óleo de gozo ao invés de tristeza. Essa troca tem que ser feita. Diga isso ao seu irmão. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores, carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Os anjos diziam, isso aqui é a plantação do Senhor, é um carvalho, ele é forte. Ele é determinado, pode vir vento, tempestade, ele não abala. Olha a força deste homem, olha a força dessa mulher, olha a força desse jovem. Vem dele mesmo? Não, vem do Espírito Santo que habita dentro dele. Amém? Sem o Espírito Santo, você é vítima do que sente. Com o Espírito Santo, você lidera e domina sobre qualquer coisa. Amém? Salmos 30. Vai lá comigo, nós já estamos terminando. Salmos capítulo 30. O salmista diz assim, que o Senhor Deus é aquele que transforma. Versículo de número 11. No Salmo 23, o salmista diz assim, no versículo 5... coloca uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Termina o versículo. Aleluia. Unges a cabeça com óleo, a unção do Espírito, o meu coração transborda. E ele diz assim no 30, versículo 11, tornaste, quem pode dizer isso, meu irmão? Tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco, me cingiste de alegria, para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale, Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Aleluia. Não é a alegria de um carro novo, de uma casa nova. Não é alegria porque você está robusto e fortão. Não, é uma alegria que você tem dentro de você. Porque o Espírito Santo te leva a ter comunhão com o Pai. Amém? Eu quero que você abra comigo em Salmos 92, 10 para terminarmos. O escritor escreve... Eclesiastes 9, 8, nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Diga assim para o seu irmão, nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Amém. Salmos 92, 10. O salmista escreve assim: porém tu exaltarás o meu poder. O poder que nós temos não é da força, não é da humanidade, não é do psique, não é o emocional. O poder que existe em nós é o Espírito Santo de Deus. Ele exaltará o meu poder como o do boi selvagem. Sabe por que o boi selvagem não podia ser amansado, não podia ser jugo, não podia ser servo de homens? O boi selvagem não era capturado. Ele não aceitava jugo, não aceitava ser servo de homens. Você tem essa unção do boi selvagem?
Você não aceita ser servo de homens. Você não aceita essa subserviência de depender, parecendo um débil. Eu preciso que esse me ame, que esse me ajude, que esse me queira. O que você precisa é do Espírito Santo enchendo o seu coração, dizendo: Pai te ama. E fazer de você uma fonte. Você precisa de fé. Você não precisa que alguém te diga: ó, o Senhor é contigo. Não, o Espírito Santo testifica aqui dentro: o Senhor Deus é contigo, Ele está em você. Essa é a diferença. Pessoas que têm o Espírito Santo fala, edifica, ensina, fala de maravilhas, exorta, liberta. Aqui. Então, se você tem tido necessidades exteriores, você precisa buscar o Espírito Santo de Deus. Não aceite julgo humano, meu irmão. O salmista continua dizendo: eu serei ungido com óleo fresco. Você já viu um óleo velho? Quem é dona de casa aqui? Gaveta de guardar óleo. Está lembrando de alguma coisa? Quando aquele óleo fica velho, o que acontece? Fica aquilo que não sai, meu irmão. Aquilo cola. Você põe o sal em cima, ele cola. O que está colando? Passaram cola aqui, é óleo velho. Óleo velho cola, óleo velho fede. A sua unção tem que ser nova. Tem crente que está colando. Ele cola em tudo quanto é problema. Ele cola em tudo quanto é situação errada. Ele cola na circunstância. Ele não consegue deixar passar. A unção velha, o crente fica para trás, porque tudo que acontece com ele é pesado demais, ofendeu demais, é terrível demais. O óleo fresco não. O óleo fresco, a circunstância não te domina, você domina sobre ela. O óleo fresco, você é ungido com a força do boi selvagem. Ninguém põe cabresto em você, ninguém põe jugo em você. E você tem que tomar muito cuidado se você está perto de gente que tem óleo velho. Se colar nele, meu irmão, vai ser difícil de sair. Porque a murmuração, a amargura contamina, a maledicência contamina. Quem tem óleo velho, você pode grudar nele e você pode perder a sua habilidade de jornada e de caminhada. Nós temos que ter óleo fresco. Óleo fresco. Unção nova todos os dias. Palavra, unção, poder de Deus sobre nós. Amém.